Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre a multiplicação. Eu trabalho com a multiplicação no ensino fundamental. Não reparem, eu estou com o rosto meio inchado, o olho está meio atacado, é que eu estou com a minha alergia atacada. Voltei a fazer visitas, né? Voltei a trabalhar, na verdade, como assistente social na PAI, e durante as visitas nas residências, questão da poeira, né, acaba atacando muito a minha alergia, eu acabo tendo que tomar os remédios, a medicação, e o rosto fica aí meio inchado. Mas vamos lá para o nosso conteúdo. O que é a multiplicação, né? E por que a gente vai trabalhar com ela depois de a gente ter visto a adição e a subtração? Primeiramente, gente, porque a multiplicação, ela demanda conhecimentos do sistema numeral decimal, tá? Que é o nosso sistema da base 10. Só recapitulando, o nosso sistema é a base 10 porque ele é formado por 10 algarismos e é posicional porque dependendo da posição que esse número está, dependendo da posição que esse número ocupa, ele vai ter um valor. Então, por exemplo, o número 11, o 1 que está na primeira casinha tem um valor de 1 unidade apenas. O 1 que está na segunda casinha aqui, na primeira casinha da esquerda para a direita, né? Ele vai ter o valor de 1 unidade? Não, ele vai ter o valor de 1 dezena, que equivale a 10 unidades. Agora, se eu pego o valor aí, ó, 111, novamente, o 1 que está na primeira casinha aqui da direita tem o valor de 1 unidade, o 1 que está na casinha do meio das dezenas tem o valor de 1 dezena, então vale 10 unidades. E o número 1, né, o mesmo número que está na casa da centena aqui, ou seja, dependendo da posição, né, ele vai ter um valor, que está na casa da centena, ele vai ter o valor de 100 unidades, né, ou de 10 dezenas. Então, é necessário que a criança, que o aluno tenha essa compreensão do sistema numeral decimal, tá? E também é necessário que o aluno compreenda a adição, porque a adição e a multiplicação são muito parecidas, né? A diferença entre a adição e a subtração é que na adição o produto ali é o todo, né? A soma de suas partes. Enquanto na multiplicação vai existir sempre uma relação fixa entre duas quantidades. Mas, professor, como assim relação fixa entre duas quantidades? No slide 3 eu vou dar um exemplo. Só vou falar também que a multiplicação ela está associada a duas noções, tá? Que é a soma de parcelas iguais e o raciocínio combinatório, que a gente vai conversar daqui a pouquinho sobre isso, mas só guarda isso, tá? A multiplicação está associada a duas noções, que é parcelas iguais, né? Soma de parcelas iguais e raciocínio combinatório, tá? Mas agora a gente vai falar então sobre essa questão da multiplicação. Existe uma relação fixa entre as quantidades. No slide 3, eu trago esse exemplo, tá? E trago esse exemplo como uma situação problema. Olha, um ramalhete contém 8 rosas. Quantas rosas existem em 5 ramalhetes? Então, vamos lá. As quantidades, né, são os números de ramalhetes e o número de rosas, ou seja, 5 e 8, ou 8 e 5, né? Tem uma relação fixa entre essas quantidades, ou seja, número de rosas por ramalhete, né? Sempre vai ter 8 rosas em cada ramalhete, né? E daí, por ter essa quantidade fixa, vai permitir aí uma dedução na resolução dos problemas de multiplicação. Nessa situação, problema específica, a gente poderia juntar os 5 ramalhetes em um grande ramalhete e contar o número de rosas, né? Esse é o raciocínio aditivo que a gente está falando da multiplicação. Como não queremos um grande ramalhete, nós vamos apenas considerar o número necessário de rosas para
compor 5 ramalhetes. Devemos considerar, então, cada ramalhete individualmente e obter a correspondência 1 para 8, né? Esse é o raciocínio multiplicativo. Na multiplicação, nós combinamos 2 ou mais grupos iguais para acharmos o total sem auxílio de contagem. Já eu explico mais, de uma forma um pouco mais clara isso, tá? No dia a dia, a criança, ela lida o tempo todo com noção de correspondência 1 a 1, tá? Por exemplo, ligar a caneta à sua tampa, tá? Xícaras a pires, pessoas a cadeiras, tá bom, gente? Já no raciocínio multiplicativo, a correspondência ela é envolvida de 1 para muitos. E essa mudança pode ser difícil para a criança, que constrói esse conceito aos poucos, necessitando também de atividades específicas para isso. Bom, a gente tem a correspondência 1 a 1 e a gente tem a correspondência 1 para muitos. Então, a correspondência 1 a 1 seria aquela correspondência termo a termo que a gente já trabalhou, ou correspondência biunívoca, né? Então, para cada criança uma chupeta, para cada bebê uma mamadeira, para cada filhote a sua mãe, né? Ou para cada animal o seu filhote, tá? Mas, professor, que tipos, trago até no slide aqui essa questão, no slide 4. Que tipos de atividades podemos, então, trabalhar com as crianças em que a correspondência não é 1 a 1, ou seja, é 1 para muitos? Vou dar algum exemplo. Cada um de nós tem 2 olhos, né? 2 orelhas, 2 braços, 2 pernas. Isso é, cada pessoa corresponde a 2 olhos, né? 2 orelhas, 2 mãos, tá? Cada pessoa tem 2 ou mais irmãos, né? 4 avós, 10 dedos na mão, ou seja, todos esses fatos levam a criança a perceber a existência de outros tipos de correspondência do que 1 a 1, tá bom? E eu não coloquei essa pergunta aqui, mas é uma pergunta que é bem do nosso dia a dia, né? Posso trabalhar com a multiplicação no primeiro ano, professor? Gente, não é errado trabalhar com a ideia de multiplicação, com a ideia de divisão com os pequenos, tá? Até porque ela está presente no nosso dia a dia, como no refeitório, quando eu vou dar, lá eu tenho 10 balas, né? A criança tem 10 balas, ela quer dividir uma para cada criança, e daí, um exemplo, tem 10 balas e são 20 crianças, então tem que dividir a bala ao meio para dar, né? Então, essa questão da multiplicação, da divisão, ela já está presente no dia a dia da criança. E a gente pode, sim, trabalhar, explorar a ideia da multiplicação e da divisão, tá? Tanto por meio de atividades práticas, assim, quanto por meio de desafios, tá? Nós não podemos querer sistematizar esse cálculo no primeiro ano, tá? Isso daí vai ser depois que a criança já tiver uma compreensão bem firme ali, uma compreensão bem sólida do sistema numeral do nosso sistema numeral decimal, tá? E também compreender aí o funcionamento da adição. Até porque eu sempre brinco, né, que a multiplicação ela é uma adição que vem para ferrar a gente, porque é um pouco mais complicada mesmo, né? E até coloquei aqui, tá? A multiplicação está no slide 5. A multiplicação está mesmo presente no nosso dia a dia? Sim, ela está presente em muitas situações diárias. Coloquei alguns exemplos ali, tá? Quando lemos a hora em um relógio, tá? De ponteiros, a gente lida com a multiplicação sem perceber. Por exemplo, a gente fala 3 horas e 20 minutos. O ponteiro pequeno está no 3, o ponteiro grande está no 4. Opa, mas são 3 horas e 20 minutos? E se está no 4, porque a gente já faz essa relação que 5 vezes 4 é igual a 20. Ninguém fica ali contando, né? 1, 2, até chegar no 20, os pontinhos para ver que são 3 e 20. Então, essa multiplicação não explicitada, ela já foi internalizada por nós, tá? Um outro exemplo também é quando a gente lê o número 387, tá? O 300 significa que 3 vezes 100 é 300, tá? E daí, a multiplicação, ela comparece, né, em nossa maneira de escrever números e nem sempre a gente tem consciência disso, tá?
E daí vocês lembram que eu falei agora há pouco para vocês sobre as ideias associadas à multiplicação, que é a soma de parcelas iguais e o raciocínio combinatório. Agora eu vou dar um exemplo, tá, de uma situação problema de soma de parcelas iguais. Exemplo 1, slide 6, tá? Gabriel comprou 3 bolas. Cada bola custa R$2. Quanto Gabriel gastou? Bom, gente, ao resolver esse problema, podemos pensar assim. Se uma bola custa R$2, então 3 bolas custam 2, 4, 6, né? 2 mais 2 mais 2 é igual a 6. A ideia associada a essa multiplicação nesse problema é a adição de parcelas iguais. Aí que é essa primeira ideia associada à multiplicação, que é a soma de parcelas iguais, tá? E uma das formas da criança perceber isso, gente, é efetuar a contagem através da formação de grupos com a mesma quantidade. Por exemplo, né, ela pode utilizar uma determinada quantidade de material concreto, tá? Lembrando que a gente sempre tem que começar pelo concreto com as crianças, gente. Não adianta, tá bom? Se eu quero que elas tenham uma formação ali, uma aprendizagem significativa, uma aprendizagem até muitas vezes rápida, uma aprendizagem mais eficiente, eu vou começar por objetos, por materiais concretos. E eu coloquei ali, né, que você pode usar tampinhas, grãos, palitos, tá? Lápis de cor. Então a criança poderá contar a quantidade, né, de 1 a 1, 2 em 2, 3 em 3, etc. E aos poucos ela vai então aprimorando esse conceito de que a multiplicação eu vou agrupando, tá? Uma das formas da criança perceber isso também é efetuar contagens através da formação de grupos da mesma quantidade. Por exemplo, utilizando uma determinada quantidade de material de contagem, né? A criança, como eu falei para vocês, poderá contar as quantidades. E eu trago aqui os objetos, olha. A figura 22 no slide 7. 3, 3, 3, né? É igual a 9. E daí eu tenho em forma retangular também, que é 5 vezes 4. Daí a criança vai fazer 5, 5, 5, 5. 4 grupos de 5. Daí ela conta o todo, tá? No slide 8, eu também vou falar para vocês sobre uma outra forma, né, de simplificar a escrita e os cálculos feitos com adição, que são a organização retangular dos objetos, tá? Então, o aspecto da multiplicação como adição de parcelas iguais, ele pode ser muito bem explorado nessas situações. Eu trago aqui para vocês novamente, tá? Eu tenho 5 grupos, né, 5 sacos, e cada saco tem 4 bolas. Daí tem lá na figura 23, tá? Essa organização. Depois, no slide 9, eu vou trazer outras situações que envolvem então, a organização retangular dos objetos que podem ser percebidas, tá? Por exemplo, quantas caixas tem na pilha, que eu já trouxe lá na figura 22 para vocês, 23, né? Depois eu trago mais uma. Quantas janelas tem na fachada do edifício, que eu trago na figura 25 para vocês também, tá? E daí, no slide 10, eu trago, então, uma explicação, né, da contagem de elementos de uma disposição retangular, que daí vocês podem ler, tá? Inclusive, eu trago lá, também, tanto no slide 9 quanto no 10, o papel quadriculado, como uma ideia também para trabalhar a multiplicação utilizando a ideia de organização retangular, tá? E daí no slide 12 eu vou trazer um outro exemplo, tá? Que é uma situação problema que vai utilizar então a ideia associada ao raciocínio combinatório. O próprio nome já diz, de combinações. Olha só o exemplo 2, então. Marília, não é Marília Mendonça, Marília tem 3 saias e 3 blusas nas cores azul, vermelho e branco. Com essas roupas, de quantos modos diferentes Marília pode se vestir? Quem encontra pela primeira vez esse tipo de problema pode não perceber que se trata de uma situação que envolva multiplicação, né? Então, para cada tipo de roupa, que é uma saia ou blusa, a gente tem 3 cores, que são azul, branco e vermelho, né? Isto é,
a gente tem 9 possibilidades de escolha, né? Basta a gente pensar, 3 vezes 3, 9. Nesse raciocínio, a gente combina, então, os tipos de roupa e as cores, e a gente obtém as possibilidades, né, ou todas as possibilidades de escolha. Esse é um exemplo de raciocínio combinatório que acaba levando à multiplicação. Esse é um problema de contagem, tá? No slide 13, eu até trago a explicação para vocês lá, ó. Para obtermos todas as possibilidades, precisamos pensar de maneira organizada. Isso pode ser conseguido, por exemplo, com a ajuda de um esquema tipo árvore. Olha lá, eu tenho saia e eu tenho a blusa, certo? Então, eu tenho lá a saia azul, branco e vermelho. E eu tenho a blusa azul, branco e vermelho. E eu vou combinando essas roupas e então eu vou vendo, né, quantas possibilidades eu tenho. Vamos lá, ó. A saia azul, eu posso combinar saia azul com a blusa azul, posso combinar a saia azul com a blusa azul, posso combinar a saia azul com a blusa branca, posso combinar a saia azul com a blusa vermelha, beleza. Daí eu posso combinar a blusa azul com a saia branca, e daí eu posso fazendo esses arranjos, tá? Então, assim, para cada tipo de roupa, saia ou blusa, temos 3 opções de cores. Uma vez escolhida a cor da saia, 3 opções de escolha, essa escolha não interfere no número de opções das cores da blusa. Assim, temos 3 vezes 3, isso são 9 possibilidades de escolha, tá? Agora, com a atividade da disciplina, vocês vão propor 2 situações problemas iguais essas que eu fiz, tá? Vocês vão elaborar 2 situações problema envolvendo essas 2 ideias associadas à multiplicação, ou seja, uma situação problema utilizando a adição de parcelas iguais e uma situação problema utilizando a ideia de raciocínio combinatório, tá bom, pessoal?